Meu nome é Elisângela. Nasci em Ilhéus, mas fui criada por minha avó em Itabuna, no sul da Bahia. Não lembro de quase nada do meu pai e da minha mãe. Só sei que foi embora quando eu tinha uns 3 anos. Desde que me entendo por gente, o cheiro de ervas queimando, de cachaça misturada com sangue e o som dos atabaques ao longe fazem parte da minha memória. Cresci dentro de um terreiro, literalmente. A casa da minha avó era grudada no barracão, onde os rituais aconteciam, e os gritos das incorporações eram como música de ninar para mim. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, eu aprendi a cortar pescoço de galinha e a olhar o futuro nas cartas. Lembro da primeira vez que vi um espírito. Eu tinha 7 anos, estava sozinha no quintal, e vi um homem parado entre as bananeiras. Ele usava um chapéu antigo, a roupa toda preta, e me encarava como se já me conhecesse. Quando chamei minha avó, ele desapareceu. Ela não se assustou, só disse: "Ele já tá te marcando, minha filha. É sinal de força." Naquela noite, ela me deu banho de pipoca, me passou um pó esquisito no peito e disse que eu era filha de Exu. A partir dali, minha infância acabou. Comecei a ser preparada para ser como ela, mas na verdade fui preparada para ser muito pior. O batismo espiritual aconteceu num mangue, perto do bairro São Caetano. Era de noite, tinha uma fogueira acesa e uns 7 adultos em volta. Eu estava de vestido branco, toda tremendo, com medo. Me mandaram ajoelhar no chão sujo e colocaram a cabeça de um bode na minha frente. O pai de santo, Adilson, cortou a garganta do animal e o sangue espirrou quente na minha perna. Aquele cheiro metálico grudou no meu nariz. Minha avó me segurava firme pelos ombros. Eu chorava, mas ela sussurrava no meu ouvido: "Engole o medo. Quem tem medo vira oferenda." Depois daquele ritual, comecei a ouvir vozes. No começo achava que era coisa da minha cabeça, mas as vozes sabiam coisas. Me contavam o que alguém da escola ia vestir no dia seguinte, ou o que ia acontecer antes de acontecer. Um dia, aos 9 anos, escrevi numa folha de caderno que a professora ia desmaiar. No dia seguinte, ela caiu dura no meio da sala. Ninguém entendeu, mas minha avó sorriu. Disse que eu era escolhida, e eu comecei a acreditar nisso. Aos 11, já fazia rituais sozinha. Um gato sumiu no bairro, e as crianças diziam que eu comi ele. Não era verdade, mas também não era mentira. Usei o gato num ritual de oferenda, com cabelo e perfume de uma mulher que queria separar o marido da amante evangélica. A mulher pagou caro. 3 dias depois, a crente sofreu um acidente de carro e perdeu o bebê. Quando me contaram, eu senti um arrepio, mas não de culpa. Era orgulho. Era como se algo dentro de mim dissesse: "Você está no caminho certo." Aos 12 anos, tudo mudou. Eu participei de uma apresentação de dança afro na quadra da escola. Tinha tambor, roda, batida forte. No meio da música, comecei a tremer. Achei que era emoção, mas de repente, minha voz mudou. Fiquei com os olhos virados e falei coisas que ninguém entendeu. Caí no chão, babando. Alguns professores acharam que era encenação, outros chamaram ambulância, mas minha avó apareceu lá e disse: "Foi a entidade que desceu." A partir desse dia, me chamavam de a menina que incorpora. Comecei a frequentar reuniões mais pesadas, rituais de sangue, pactos com elementos estranhos. Vi gente ser marcada com ferro quente. Vi criança ser oferecida em troca de cura de câncer. Vi mulher rasgar a própria pele rindo, dizendo que o espírito estava satisfeito. Nada mais me chocava. Eu era a bruxa mirim, a protegida da avó, a herdeira da casa espiritual, e os clientes cresciam. Empresários de Itabuna, políticos de Ilhéus, até um vereador de Feira de Santana, que queria se eleger a qualquer custo. Todos vinham me procurar. O babalorixá Adilson dizia que eu era nascida com os 7 portais abertos. Eu não sabia o que isso significava, mas ele dizia que eu podia entrar no mundo espiritual sem nem fechar os olhos.
Um dia, ele me levou para um ritual em que eu vi um homem dentro do espelho. Ele me chamava pelo nome, me sorria. Quando eu virei as costas, ele ainda estava lá, olhando. Passei noites sem dormir, mas Adilson disse que era meu guia, que eu devia agradecer por ele estar me acompanhando. Aos 14, eu já estava tão envolvida que não tinha mais medo de nada. Comecei a atacar pessoas que nem me procuravam. Via um casal feliz na rua e dizia: vamos ver até quando isso dura. Usava minha influência para gerar brigas, doenças, separações. O que antes era só ritual, virou poder. Eu gostava de sentir que podia destruir alguém com uma simples vela preta e um fio de cabelo. E isso me corrompeu. Lembro de um pastor que fazia cultos na praça do bairro Conceição. Ele pregava contra a bruxaria e gritava no microfone que toda feitiçaria ia cair por terra. Aquilo me incomodava. Eu e Adilson fizemos um trabalho com foto dele, terra de cemitério e uma cueca que conseguimos. 3 dias depois, ele teve um AVC e ficou com a boca torta. Nunca mais pregou. Quando ouvi a notícia, não chorei. Só disse: mais um. O povo da igreja achava que era ataque espiritual. E era mesmo. Mas não sabiam de onde vinha. Não sabiam que eu, uma adolescente com uniforme de escola estadual, estava sentada no banco da praça rindo enquanto eles jejuavam. Eles oravam, mas sem discernimento. Era oração vazia. Gritavam, cantavam, mas tinham vaidade, tinham ódio uns dos outros. E isso era brecha. E onde há brecha, o inferno entra. Não demorou muito para eu ganhar fama. Em Itabuna, quando alguém falava tem que fazer um trabalho de amarração forte, o nome que surgia era o meu, não o da minha avó, não o de Adilson, era Elisângela, e eu gostava disso. Andava pela feira com roupa preta, colar de búzios, olho pintado. Criança me evitava. Mãe puxava filho para longe. Eu era temida, eu era ouvida, eu era adorada por demônios. Mas por trás de tudo isso, havia uma menina sozinha. Às vezes eu deitava na rede da varanda, olhando para o céu, e me perguntava se tudo aquilo era mesmo o meu destino. Sentia um peso no peito, uma tristeza que não vinha de lugar nenhum. Me sentia suja. Ouvia vozes dizendo que eu era forte, que era filha das trevas, mas também ouvia outra voz, mais baixa, que dizia: isso não é tudo o que existe. Numa dessas noites tive um sonho. Eu estava num campo escuro, sozinha, e ao longe via uma cruz brilhando. Quando tentei correr até ela, algo me puxou para trás. Uma mão fria, seca, com unhas compridas. Acordei gritando com o lençol rasgado, mas minha avó disse que era só um aviso, que eu estava sendo disputada, que eu precisava reforçar os laços. E marcou mais um ritual. Naquele dia, quando saí de casa, vi um menino na calçada. Devia ter uns 5 anos. Ele me olhou nos olhos e disse: você vai sair disso um dia, moça. Eu congelei. Perguntei se ele conhecia minha avó. Ele disse que não. Sorriu e saiu correndo. Até hoje não sei quem era aquele menino, mas naquele momento, algo dentro de mim tremeu. Na feira, uma mulher evangélica me encarou. Me olhou nos olhos e disse: eu oro por você, sabia? Eu ri. Respondi com deboche, mas aquilo me perseguiu por dias, porque mesmo sem me conhecer, ela estava lutando por mim. E é aqui que a história começa de verdade, porque mesmo mergulhada na lama, mesmo coberta de sangue e mentira, Deus ainda me enxergava. Eu aprendi muito cedo que a maior aliada da bruxaria não era a macumba em si, não era o sangue, nem a encruzilhada, era a brecha do crente, a língua afiada, o coração sujo, a vaidade no louvor. O demônio não entra pela porta da frente, ele entra pela rachadura da hipocrisia. E foi isso que eu usei por muitos anos para destruir igrejas inteiras, sem precisar sequer pisar dentro delas. O babalorixá Adilson me ensinou uma coisa que nunca esqueci. Para derrubar um ministério forte, você não precisa amaldiçoar o pastor. Precisa fazer o porteiro tropeçar.
E era exatamente isso que eu fazia. Eu me infiltrava. Ia nos cultos com roupa discreta, sentava no fundo, Bíblia debaixo do braço. Esperava, observava o clima espiritual, o jeito que os músicos se olhavam, as panelinhas no banco da frente, as fofocas sussurradas no corredor. E quando eu achava uma rachadura, eu abria o portal. Sim, porque o que muita gente não entende é que uma igreja cheia de crente carnal é um campo fértil para ataque espiritual. Quando eu via um obreiro invejoso do pastor, uma irmã vaidosa com inveja da outra, ou um líder que só pensava em status, eu só precisava de uma vela, um nome e um pouco de sangue de galinha. Isso era o suficiente para colocar demônio sentado no púlpito, sorrindo. Eu me lembro de um ministério pequeno, no bairro Fonseca, em Itabuna. Eles estavam crescendo, ganhando almas, os cultos estavam cheios, mas tinham um líder de jovens que vivia reclamando por não ser promovido a evangelista. E eu soube disso através do Instagram de uma moça da igreja que postava tudo. Fui lá, participei do culto, fiquei na última fileira. Enquanto o louvor cantava Espírito Santo vem, eu via no mundo espiritual uma entidade negra, gorda, com chifres, andando no meio dos músicos. Ninguém percebia. Todos estavam de olhos fechados, levantando a mão, mas sem santidade nenhuma. E naquele culto, enquanto a pregação rolava, o som caiu. As luzes começaram a piscar. Uma mulher começou a gritar no banco da frente e caiu de costas. Disseram que foi possessão. Foi, e fui eu que invoquei. A partir daquele dia, começaram as divisões. O pastor acusou o jovem de rebeldia. O jovem saiu e levou metade da juventude com ele. Em 6 meses, a igreja fechou. A brecha sempre vinha de dentro. O pecado escondido, a murmuração, a falsa santidade. Numa outra congregação, em Ilhéus, eu fiz amizade com a esposa do dirigente. Ela vivia frustrada, achava que o marido não dava atenção. Um dia, me contou que sentia vontade de sumir. Usei uma pulseira dela, que ela deixou cair no banco. Fiz um ritual simples: vinho, vela vermelha e sal grosso. Em 3 semanas, ela teve uma crise de ansiedade dentro do culto. Saiu correndo e tentou se matar com calmantes. Enquanto isso, o pastor subia no púlpito e dizia: "Aqui o inimigo não entra." Eu ria alto por dentro, porque ele não sabia que eu já estava sentada lá fazia 3 cultos seguidos. O demônio já tinha se assentado no altar fazia tempo. Comecei a desenvolver meus próprios métodos. Não dependia mais de Adilson ou da minha avó. Eu mesma buscava os alvos. Bastava alguém postar um Reels dizendo: "Meu casamento é abençoado demais" ou "Meu pastor é o melhor." Eu via isso como provocação. Imediatamente eu preparava. Pedaço de roupa, perfume, nome escrito à mão em folha preta, e o ritual era feito às 3h da madrugada. Nessa hora, os crentes estão dormindo, mas o inferno, mestre, nunca dorme. A pior igreja que ataquei foi uma em Feira de Santana. O pastor era muito ungido. Realmente eu senti que havia poder ali, mas o problema não era ele. Era o ministério de louvor, que vivia em disputa por microfone. Uma das vocalistas tinha postado stories reclamando de panelinha gospel. Aquilo foi a senha. Usei o próprio áudio dela com um encantamento de divisão. Em uma semana, 2 vocalistas brigaram. Um saiu. Depois o pastor interviu e descobriu que a regente estava em adultério. O ministério implodiu. A cada vitória, eu sentia mais poder. Comecei a rir de pastores. Chamava a crente de besta iluminada. Me achava invencível, porque até os mais fortes estavam caindo. E o que me deixava mais impressionada era como os próprios crentes alimentavam o que eu fazia com suas vaidades, julgamentos e arrogância. Eles se achavam santos demais para cair, e era aí que caíam. Certa vez, um pastor de Jequié teve um sonho comigo. Me viu rindo,
com um vestido preto e uma cobra enrolada no braço. A esposa dele me reconheceu na rua um mês depois, quando eu passei vendendo sabão caseiro, disfarçada. Ela começou a chorar. Disse: "Você é do sonho do meu marido." Eu só olhei para ela e disse: "Sonhos também podem virar pesadelos." Depois disso, ele parou de pregar sobre ocultismo. Não eram só igrejas. Eu destruía ministérios de dança, corais, grupos de teatro. Bastava uma disputa por atenção, um líder soberbo, uma crente fofoqueira, uma menina que ficava com 3 irmãos da igreja. Eu só precisava de uma faísca, e eu fazia virar incêndio. Teve um culto em que sentei atrás de uma mulher que tinha acabado de aceitar Jesus. Ela estava cheia de feridas na alma, o cabelo maltratado, o olhar perdido. Eu estiquei a mão e passei o dedo nas costas da cadeira dela. Encostei o dedo na minha língua discretamente. Fechei os olhos. No mundo espiritual, vi uma serpente entrando pela coluna dela. E naquele mesmo dia, ela surtou. Saiu do culto dizendo que Deus a odiava. Nunca mais voltou. Sabe o que doía? Nada. Nada me doía. Eu fazia isso com uma frieza assustadora. Era como se minha alma tivesse se tornado um bloco de gelo. E quanto mais eu destruía, mais as entidades me elogiavam nos sonhos. Diziam que eu estava pronta, que eu seria rainha no mundo de lá. E eu acreditei. Meu nome começou a circular entre os chefes de terreiro. Diziam que eu era diferente, que minha mediunidade era bruta, pura, que eu tinha dons que nem mesmo minha avó teve. Passei a ser procurada por outros feiticeiros que queriam aprender comigo. Sim, mestre, uma adolescente dando aula de destruição espiritual. Minha avó começou a ficar com ciúmes. Dizia que eu estava me achando demais, mas era tarde. Eu já tinha ido longe demais, e quanto mais me envolvia, mais eu descobria formas sutis de destruir crentes sem encostar neles. Às vezes, bastava uma palavra lançada num momento certo, um olhar, uma presença, e o inferno fazia o resto. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que o que eu mais destruía era a mim mesma. Porque cada ataque, cada igreja dividida, cada crente que eu derrubava, deixava um pedaço meu mais escuro, mais distante, mais condenada. E naquela época, eu nem percebia. Tudo começou depois que eu me recusei a fazer um trabalho. Era um pedido pesado, coisa de destruição completa. Uma mulher queria que o marido morresse, sufocado durante o sono. Me ofereceu dinheiro, muito. Mas tinha algo estranho naquele pedido. Pela primeira vez, eu hesitei. E quando eu hesitei, algo lá do outro lado sentiu. A reação não demorou. Naquela noite, o inferno me visitou pela primeira vez. Sem aviso, sem ritual, sem vela acesa. Era por volta das 3 da manhã. Chovia muito em Itabuna. O quarto estava abafado, mesmo com a janela aberta. Lembro que o ventilador fazia um barulho irritante, tipo um zumbido constante. Tentei dormir, virei para o lado, fechei os olhos. E foi aí que eu senti. Um cheiro insuportável invadiu o ambiente. Não era esgoto, nem bicho morto. Era como carne queimada, misturada com enxofre e sangue velho. O cheiro grudava na garganta, dava ânsia. Quando abri os olhos, ele estava ali, sentado na cadeira do canto do quarto, alto, magro, com a pele da cor de carvão rachado, como se tivesse saído de uma fogueira. Os olhos eram 2 bolas negras, sem brilho, sem fundo, e a boca sorria, um sorriso calmo, frio, como quem sabe que já venceu. Tentei me mexer, mas o corpo não respondia. Tentei gritar, mas só saiu um sussurro rouco. O ventilador parou de girar, a chuva parou de cair, tudo ficou em silêncio, aquele tipo de silêncio que grita. Ele se levantou devagar, os pés não tocavam o chão e foi se aproximando. O ar do quarto ficou denso, pesado, cada segundo era como uma eternidade. O tempo parou.
Você é minha, Elisângela, ele disse. A voz não era grave nem aguda. Era como se 3 vozes falassem ao mesmo tempo. Você tem servido bem, mas agora precisa provar sua fidelidade. Ele estendeu a mão. Dentro dela havia um pequeno frasco com sangue. Ou você me serve com tudo, ou eu levo alguém que você ama. Nesse momento, senti uma pontada no peito e pensei no João. Ele tinha sido meu único namorado, um rapaz simples, tímido, que não sabia do meu envolvimento com feitiçaria. Nos afastamos depois de algumas brigas, mas ele ainda me mandava mensagens. Era alguém que no fundo eu gostava, e naquele momento eu sabia que era dele que o diabo estava falando. Quando acordei no outro dia, minha camisa estava rasgada, as unhas dos meus braços arranhadas. Havia marcas de dedos finos no meu pescoço, como se alguém tivesse me segurado durante a madrugada. Corri para o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho. Meus olhos estavam inchados, vermelhos, com veias saltadas. Parecia que eu não dormia há dias. E ainda, o cheiro permanecia no ar. Naquela tarde, recebi a ligação. João tinha se suicidado. Se enforcou com um fio de extensão no quarto da mãe. Ela o encontrou com a boca roxa e um bilhete na mão. O bilhete dizia: ela já escolheu, agora é minha vez de partir. Quando li aquilo, um peso caiu nas minhas costas. Meu corpo inteiro tremeu. Não chorei. Não consegui. Só encostei na parede e fui escorregando até o chão. Sentada no piso frio da cozinha, percebi que eu tinha ultrapassado um limite que não podia mais voltar. Nos dias seguintes, comecei a ver coisas. Na rua, vultos pretos cruzavam na frente do meu caminho. Em casa, vozes me acordavam chamando meu nome. Uma delas tinha a mesma voz de João. Eu ouvia ele dizer: você me matou, mas eu te espero do outro lado. À noite, as luzes piscavam. O relógio sempre parava às 3h03. E uma vez, o chuveiro ligou sozinho enquanto eu estava deitada. Quando fui ver, a água estava vermelha. Fui até a Adilson, desesperada. Pedi uma limpeza, um ritual de corte, qualquer coisa que me livrasse daquilo. Mas ele me olhou sério e disse: você mexeu com algo que nem eu controlo. Ele veio pessoalmente cobrar. Ele quem? Perguntei quase gritando. O chefe, o dono do inferno. A partir desse dia, Adilson não quis mais fazer trabalhos comigo. Disse que eu estava marcada direto com o maioral, que agora só o próprio diabo me orientaria. E de fato, foi isso que começou a acontecer. Os sonhos viraram pesadelos. Sonhava com festas no inferno, rituais com corpos, um banquete em que eu era forçada a comer carne crua. Às vezes, eu via uma mesa cheia de cabeças humanas sorrindo, e todas tinham o meu rosto. Acordava com a garganta seca, unhas sujas de terra, pés gelados. Uma noite, levantei sem saber porquê. Caminhei até o quintal. O céu estava estrelado, mas o vento estava parado, tudo imóvel, e lá, embaixo da mangueira, ele estava de novo, sentado na raiz da árvore, me encarando com aquele sorriso. Senti minhas pernas fraquejarem. Ele falou: você é minha sacerdotisa, mas eu quero mais. Eu perguntei o que ele queria, e ele respondeu: teu coração. Depois disso, comecei a desmaiar do nada. Nas ruas, dentro de ônibus, durante um banho, meus olhos reviravam, minha boca espumava. Médicos diziam que era epilepsia, mas eu sabia que não era. Era possessão. Eu não mandava mais em mim mesma. Minha avó dizia que era um presente, que poucas pessoas tinham essa conexão direta com o chefe, mas eu sentia que estava presa num pacto que já não queria mais cumprir. E foi aí que o medo nasceu em mim pela primeira vez, porque até aquele momento eu achava que controlava os espíritos. Mas a verdade é que eles sempre me controlaram. A cobrança não demorou. Depois da aparição na mangueira e da morte do João, eu sabia que o mundo espiritual tinha mudado de tom. Não era mais jogo, não era mais amarração de casal, separação de pastor, essas coisas que antes pareciam brincadeira de demônio. Agora
era diferente. O inferno queria sacrifício real. Queria sangue de verdade. Adilson me chamou para uma reunião. Disse que era urgente. Quando cheguei, havia mais 3 pessoas lá. Uma mulher de branco, um homem de terno preto e um adolescente que não devia ter mais que 15 anos. A reunião não era no terreiro comum. Era num lugar mais afastado, perto de uma fazenda desativada, entre Itajuípe e Itabuna. O chão era de terra batida, com símbolos desenhados com farinha e sangue. Só de entrar, meu estômago embrulhou. Adilson disse que, como sacerdotisa consagrada, eu precisava renovar meu elo com o plano espiritual superior. Até aí, eu já esperava. Mas então ele falou: dessa vez precisa haver entrega de vida. Eu ri, sem graça. Como assim, vida? Ele me encarou sério. Sangue humano, Elisângela, sangue vivo. A entidade pediu. Foi como um soco no estômago. Mesmo depois de tudo que eu tinha feito, aquilo me chocou. Pensei em recusar. Disse que não concordava. Mas antes que eu terminasse a frase, a mulher de branco desceu em possessão. Caiu no chão, se arrastando como cobra, e começou a gritar com uma voz grossa: traidora! Você me deve! Me arrepiei inteira. Fiquei paralisada. A mulher se arrastou até mim e agarrou meu tornozelo com força. Seus olhos estavam brancos, espumava pela boca. Eu tentei puxar a perna, mas era como se estivesse presa a algo invisível. Adilson segurou ela e gritou: se afasta! Ela ainda é útil. Quando ela soltou, eu caí de joelhos, as pernas moles, o coração acelerado. E ali, com o rosto no chão sujo de sangue seco, eu percebi. Eu não mandava mais em nada. Fugi do local. Saí correndo no meio da mata, o som dos gritos ainda ecoando na minha mente. Voltei para casa da minha avó suando, tremendo. Ela me olhou com pena. Disse: eles vão cobrar, filha. Isso é certo. Mas eu não quero mais, eu disse. Não desse jeito. Ela apenas respondeu: já passou da hora de querer. Naquela noite, tive um pesadelo diferente. Eu estava num salão enorme, escuro, com paredes de pedra. No centro, havia uma cadeira feita de ossos humanos. E ali, o próprio diabo se sentava. Seus olhos eram como brasas. E ele me chamava pelo nome. Ao redor, centenas de pessoas me observavam. Algumas eram conhecidas, outras eu sabia que estavam mortas. Ele se levantou e disse: ou você entrega, ou será tomada. Acordei gritando, molhada de suor. E com um detalhe: meus pés estavam cheios de barro, como se eu tivesse andado mesmo por aquele lugar. Fui até o espelho e meu olho direito estava todo vermelho, estourado de veias. Minha garganta doía. E havia um arranhão no meu pescoço, como se alguém tivesse me enforcado. 3 dias depois, minha avó amanheceu morta. De joelhos, no meio do barracão, com as mãos coladas no peito, os olhos abertos, vidrados. A polícia veio, mas disse que foi parada cardíaca. Eu sabia que não. Ela foi tomada no meu lugar. O cheiro de vela preta e ferrugem ficou impregnado na casa. Depois do enterro, eu comecei a ouvir passos dentro do barracão à noite. Correntes arrastando. Uma criança chorando. Uma mulher gargalhando. Tudo sem ninguém lá. Me tranquei no quarto, parei de comer, deixei de sair. O cabelo caiu em tufos, a pele ficou amarelada e os olhos, fundos, secos, apagados. Comecei a ter delírios acordada. Via rostos no teto. Rachaduras nas paredes que formavam palavras. Você é minha. Uma vez, ouvi uma voz me chamar da cozinha. Elisângela, tá na hora. Quando fui ver, não tinha ninguém. Mas o fogo do fogão estava aceso sozinho. Me levaram para o hospital público em Vitória da Conquista. Diagnóstico: surto psicótico. Me deram remédios. Mas os demônios não tomavam calmante. À noite, eu gritava tanto que amarravam meus braços. Outras pacientes oravam por mim, mas depois tinham pesadelos e mudavam de quarto. Foi nesse hospital que conheci Maria das Dores, a faxineira.
Mulher simples, evangélica, que limpava os corredores ouvindo louvores num radinho de pilha. Um dia me viu gritando e passou o pano ao meu redor, sem medo. Murmurava algo enquanto passava o pano. Depois, deixou um papel debaixo do meu travesseiro. Quando peguei, estava escrito, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Naquela noite, eu sonhei com um homem de branco. Ele andava por um corredor escuro, segurando uma lamparina. Quando passou por mim, parou, olhou nos meus olhos e disse, ainda dá tempo. Acordei em lágrimas, sozinha. Mas pela primeira vez em anos, eu não senti medo. Na terceira noite internada, eu perdi o pouco controle que ainda me restava. Estava deitada, com os braços atados por faixas de contenção e a cabeça pulsando de dor. As vozes não paravam. Sussurravam em línguas que eu nunca tinha ouvido. Outras gritavam frases inteiras, amaldiçoando meu nome, ameaçando me levar. Eu não comia há 2 dias, só chorava e suava frio. E naquela madrugada, algo quebrou dentro de mim. Foi por volta de 2h55. Eu senti um calor forte subir pelas costas, como fogo derramado. O ar ficou pesado. O monitor ao lado da cama começou a apitar. Mas não era falha técnica, era manifestação. Meus olhos viraram sozinhos, minha respiração ficou acelerada, e quando abri a boca, uma risada saiu. Mas não era minha, era outra coisa falando por mim. Ela é minha há muito tempo. Vocês chegaram tarde, a voz dizia. 3 enfermeiras entraram correndo, gritaram por ajuda, tentaram me conter, mas eu falava línguas, gritava blasfêmias, cuspia. E, de repente, comecei a escrever no lençol com a mão esquerda. Riscos, palavras, símbolos. Escrevia rápido, sem olhar, como se fosse um autômato. As enfermeiras saíram correndo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Me prenderam com força. Deram calmantes intravenosos. Mas nada me fazia dormir. O corpo se debatia como se tivesse vida própria. E no meio daquele caos, Maria das Dores apareceu de novo. Ela entrou sem medo. Trazia um frasco com óleo ungido e uma Bíblia velha de capa rasgada. Olhou para os seguranças e disse, se não deixarem eu orar, essa alma vai se perder. Eles hesitaram, mas eu comecei a gritar. E o alarme da ala acendeu sozinho. Foi então que eles deixaram. Ela se aproximou da minha cama. Meus olhos estavam brancos, a boca travada, mas eu ouvia tudo. Por dentro, eu estava presa, vendo tudo, sentindo tudo, implorando por socorro. Maria colocou a mão na minha testa e orou baixinho. Em nome de Jesus, toda potestade caia por terra agora. Você não nasceu para morrer nas mãos do inimigo. Na mesma hora, meu corpo travou, meus braços ficaram rígidos, os aparelhos pularam, as luzes piscaram e, de repente, eu vomitei. Não foi um vômito comum. Era preto, grosso, parecia piche, tinha um cheiro podre, de coisa morta. Saiu com força. Os lençóis ficaram encharcados. As enfermeiras que assistiam gritaram, mas Maria das Dores não recuou. Ela continuou orando. Começou a cantar baixinho um hino que eu conhecia de ouvir minha mãe cantar quando pequena. Sei que Jesus me ama com seu amor, sem par. Eu comecei a chorar. Por dentro, eu chorava como uma criança. Minhas mãos tremiam, e naquele momento o quarto se encheu de calor. Não era como o calor sufocante de possessão. Era diferente. Era quente como um abraço, um calor que trazia alívio. E no teto do quarto eu vi uma luz. Era como se uma estrela tivesse se acendido ali, e dela descia uma figura vestida de branco, segurando uma espada. Não vi rosto, mas senti a presença. Ele veio até mim, me tocou na testa e disse uma única frase: você ainda é minha filha. Aquele toque queimou, mas não de dor. Queimou como se estivesse purificando. As palavras dele foram como um martelo quebrando correntes dentro do meu peito.
E quando a presença se foi, meu corpo caiu desfalecido. Dormi por horas, um sono profundo, silencioso, sem gritos, sem visões, pela primeira vez em anos, sem medo. Quando acordei, Maria estava sentada ao meu lado, com os olhos fechados, ainda orando. Ela sorriu quando me viu abrindo os olhos, tocou minha mão e disse: Jesus venceu, filha. Agora você precisa escolher se quer ser livre de verdade. Eu não conseguia falar, só chorei. Chorei como nunca. Lembrei de tudo que eu tinha feito, dos casamentos destruídos, das igrejas que fechei, do João, da minha avó. Era como se todo o peso caísse sobre mim de uma vez. E ali, naquela cama de hospital, com cheiro de éter e lençol manchado de negro, eu só consegui murmurar uma coisa: eu quero sair disso. Maria sorriu de novo. Então você vai, porque o sangue dele ainda tem poder. Naquele instante, o inferno perdeu uma alma, mas eu ainda tinha um longo caminho de volta, e os demônios não desistiriam fácil. Quando recebi alta do hospital, ainda não era uma pessoa livre. Eu estava lúcida, mas sabia que os pactos ainda estavam ativos. Era como carregar correntes invisíveis. Eu não escutava mais vozes constantes, mas os pesadelos ainda vinham. Os vultos nas esquinas ainda me observavam, e o cheiro, o mesmo cheiro de enxofre e ferrugem, aparecia do nada, especialmente quando eu tentava orar. Voltei para a casa da minha avó. Estava vazia, fria. O terreiro já não funcionava mais, mas as paredes ainda carregavam peso. Olhei para o altar dela, estátuas, amuletos, colares de contas, garrafas, bonecos, espelhos virados para baixo. Por um momento senti vontade de correr dali, mas algo dentro de mim disse: é agora ou nunca. Comecei pegando um por um, primeiro os bonecos, depois os búzios, os livros com nomes, os potes com sangue seco. Fui quebrando, rasgando, queimando. No quintal, fiz uma fogueira e joguei tudo ali. E à medida que as chamas subiam, eu sentia como se cada objeto estivesse arrancando algo de dentro de mim. Houve resistência. O vento ficou forte, mesmo sem previsão de chuva. A chama da vela que eu usava apagava do nada. Em certo momento, um grito agudo ecoou do barracão vazio. Não tinha ninguém, mestre, mas era como se os próprios demônios estivessem se debatendo, sendo expulsos. Enquanto queimava tudo, comecei a falar em voz alta. Eu renuncio, eu quebro, eu não quero mais parte com as trevas. Meus dentes batiam de frio, mesmo com o calor da fogueira. Senti tontura, as pernas bambearam, mas continuei. Quando joguei a imagem de Exu Caveira na fogueira, a madeira estalou e um pedaço me acertou o rosto. Fiquei com uma marca vermelha por dias, como se o inferno tivesse deixado sua última assinatura. Fui para dentro, peguei tudo que eu ainda guardava escondido. Colares, perfumes consagrados, uma blusa manchada com sangue de um ritual. Joguei tudo fora, até roupas comuns. Tudo que me ligava ao passado precisava ser arrancado, e cada coisa que eu queimava sentia dor física, como se parte do meu corpo estivesse sendo arrancada junto. Depois disso, comecei a orar todo dia às 3 da madrugada, sozinha, sem saber muito o que dizer. Mas eu sentava no chão do quarto e dizia: Jesus, eu estou aqui. Eu não sei orar bonito, mas eu sei que o Senhor me escutou lá no hospital. No começo era seco, sem lágrimas, sem sensações. Mas com o passar dos dias, algo começou a mudar. Eu lia Salmos, o 27, o 91, o 51, e chorava. Lembro do dia em que li: cria em mim um coração puro, ó Deus. Parei ali, fechei a Bíblia e chorei por 1 hora, porque eu sabia que o meu coração era sujo demais. Aos poucos, as manifestações pararam. Os vultos sumiram, mas vieram outras lutas, as lembranças, as mortes, o João, a minha avó, os pastores que eu ajudei a derrubar, as crianças que eu amaldiçoei com palavras. Tudo voltava à mente como lâminas, e era aí que o diabo atacava, na culpa.
Comecei a entender que o perdão de Deus é total, mas o processo de cura é longo. Tive que perdoar minha avó, perdoar a Dilson, perdoar até pessoas que me levaram a fazer rituais por dinheiro. E o mais difícil, me perdoar. Fui até algumas igrejas, sentei no último banco, não falava com ninguém, só observava. Uma vez, um pastor me viu chorando no culto e veio até mim. Colocou a mão no meu ombro e disse: "Você já é livre, só precisa acreditar." Aquilo me desmontou. Decidi procurar ajuda. Encontrei uma missionária chamada Silmara, que fazia discipulado com mulheres libertas da feitiçaria. Comecei a caminhar com ela. Toda semana me ensinava a jejuar, a declarar a palavra, a vigiar pensamentos. Foi com ela que aprendi que o diabo se alimenta de traumas mal resolvidos. Silmara me deu um caderno, mandou escrever tudo que ainda me prendia, e depois ler cada linha e dizer: "Eu entrego isso nas mãos de Jesus." Quando terminei, chorei tanto que quase desmaiei. Era como uma faxina interna, um exorcismo sem grito, sem óleo, apenas verdade sendo encarada. Fui com ela até a beira do rio Cachoeira, em Ilhéus. Levei o caderno. Ela levou uma Bíblia. Oramos juntas. E ali joguei aquele caderno nas águas. As folhas se abriram, espalharam e desceram levadas pela correnteza. Ela disse: "Deus não vai te lembrar de nada disso. Agora começa a tua história." Depois disso, nunca mais fui a mesma. A paz começou a entrar. Primeiro tímida, depois constante. O sorriso voltou, a música voltou, a voz voltou. Pela primeira vez, comecei a sonhar com luz, e não com trevas. Mas eu sabia que o inferno não esqueceria meu nome, e que ainda haveria resistência. Só que agora, eu tinha descoberto algo que nenhum pacto me deu: a autoridade de filha. Depois que comecei minha caminhada com Cristo, achei que tudo que vivi no passado era exagero, coisas de um mundo espiritual antigo, ultrapassado. Mas foi só abrir os olhos de verdade que percebi uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: a bruxaria não acabou. Ela apenas se modernizou, e isso é ainda mais perigoso. As pessoas imaginam que bruxaria é só macumba na esquina, vela preta na encruzilhada, galinha morta no cemitério. Sim, isso ainda existe. Mas o que domina hoje não é mais o visível, é o espiritual disfarçado de entretenimento. A nova bruxaria está no feed do Instagram, no vídeo de humor do TikTok, na dublagem engraçada com música de invocação. E ninguém vê. Lembro de quando comecei a receber mensagens de adolescentes que diziam: "Eu sonhei com você me chamando, mesmo sem te conhecer." E quando eu ia investigar, descobria que elas acompanhavam canais de espiritualidade para jovens. Coisas que ensinam como manifestar energia, fazer feitiço do amor com pensamento, acender vela para o universo responder. Parece inofensivo, né? Mas são portais reais. Vi mães consagrarem os filhos ao inferno sem saber. Frases como: "Meu filho é teimoso assim mesmo. Esse menino tem o dom de ver coisas. Ela tem um amiguinho imaginário que dorme com ela." E eu, que já estive do outro lado, posso dizer com toda certeza: muitos desses amigos são entidades travestidas de doçura. Espíritos que se alimentam da inocência infantil. E o pior, hoje nem precisa mais invocar nada. Basta curtir, assistir, repetir. As palavras têm poder, as imagens têm intenção. Uma música com batida que mexe com seu corpo já é uma brecha. Já vi funk consagrado em terreiro ser usado em vídeos de criança dançando. E sabe o que era aquela dança? Um ritual disfarçado. As mães aplaudem, os likes crescem e o espírito se instala. Muita gente vai me criticar por dizer isso. Vão dizer que eu estou exagerando,
Mas eu vivi isso. Eu participei da reunião onde um grupo de bruxos ensinava como criar músicas com gatilhos espirituais escondidos nos graves e nos refrões. E sim, essas músicas viraram virais. E sim, muitas pessoas mudaram de comportamento depois de ouvir. As séries de TV são outra porta. Tem uma série americana que virou febre entre adolescentes. Mostra uma bruxa adolescente aprendendo a controlar os 4 elementos. Parece inocente, mas na terceira temporada ela aprende a invocar mortos. Adivinha qual episódio foi usado num ritual que presenciei com 3 meninas de 13 anos? Isso mesmo, o da invocação. Até escolas entraram no jogo. Semana do Halloween. Atividade sobre bruxas do folclore. Dia de pintar seu próprio demônio. Parece brincadeira, mas não é. Vi crianças usando fantasia de Lúcifer com glitter. Vi cartazes com pentagramas colados na parede da escola. E ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque o inferno aprendeu a ser fofo. E enquanto o diabo se disfarça de boneco colorido, a igreja está distraída. Muitos líderes não acreditam mais em demônio. Acham que tudo é psicológico. Mas o problema é que o espiritual não deixa rastro no exame de sangue. Ele deixa rastro na alma, na mente, no comportamento. Já atendi mães desesperadas porque a filha, que era calma, de repente começou a se automutilar. O filho, que era carinhoso, virou agressivo, começou a dormir no chão, acender vela no quarto e dizer que uma voz amiga mandava ele fazer isso. Quando fomos investigar, tudo começou depois de um jogo online de invocação de entidades fictícias. E a igreja, mestre, precisa acordar. O diabo entendeu que quanto mais realistas forem os demônios, mais rápido o crente se afasta. Por isso, ele disfarça. Usa maquiagem, filtros, desenhos com humor negro, musiquinhas que ficam na cabeça. E quando a pessoa percebe, já está amarrada espiritualmente. Os pactos modernos não são mais feitos com sangue visível. São feitos com vídeos assistidos até o fim, orações universais, onde o nome de Jesus é tirado de propósito, rituais de autoconhecimento que ensinam a pessoa a ser seu próprio Deus. Tudo parece bonito, mas tudo é veneno. Já vi mulher que só queria aliviar a ansiedade com cristais e incensos. E depois disso, começou a sonhar toda noite com um homem de olhos de cobra. Já vi homem que começou a meditar com vídeos de respiração transcendental e acabou ouvindo vozes que mandavam ele se afastar da família e largar tudo. E se você acha que isso tudo é só coincidência, então me diz, por que as igrejas estão vazias e os templos esotéricos lotados? Por que o culto de oração tem meia dúzia de idosos e o podcast de Bruxa Teen tem 2 milhões de seguidores? Porque está faltando discernimento. Eu sou prova viva de que o diabo não precisa mais pedir seu sangue. Ele quer sua atenção, sua mente, sua rotina. E ele vai conseguir se você continuar achando que tudo isso é só moda. Hoje eu uso minha história para despertar quem ainda dorme. Porque enquanto você acha que está apenas ouvindo uma música, vendo um desenho, repostando uma frase de autoajuda mística, o inferno está assinando contratos sem você perceber. Mas há tempo, há luz, há escape. Mas primeiro, você precisa enxergar o que os olhos não veem. Depois que fui liberta, muita gente começou a me procurar. Gente da igreja, gente do mundo, gente que nunca tinha pisado num terreiro, mas que sentia que algo estava errado. Eles não sabiam explicar, mas sabiam que a vida não estava fluindo. E foi aí que percebi o quanto o povo sofre por não saber discernir o espiritual do natural. Hoje, eu afirmo com todas as letras, tem milhares de pessoas vivendo sob feitiço e achando que é só fase ruim. Acham que estão deprimidas, azaradas, com energia pesada, quando na verdade estão sendo oprimidas por obras que alguém lançou, ou até que elas mesmas abriram sem querer. O feitiço moderno não derruba alguém de uma vez, ele entra sutil,
devagar. É como um veneno diluído. Vai mudando o comportamento, emoções, relacionamentos. E quando a pessoa percebe, já está debaixo de um peso espiritual que não sai com banho, nem com flor, nem com simpatia. Um dos primeiros sinais é o isolamento involuntário. A pessoa começa a se afastar de todo mundo. Do nada, as amizades se esfriam, convites somem, relacionamentos dão errado em sequência. Ela sente que ninguém a quer por perto, mas na verdade, muitas vezes está com cheiro espiritual de morte. Eu mesma já vi casos assim. Uma jovem me procurou dizendo que tomava 3 banhos por dia, usava perfume caro, mas onde ela ia, as pessoas se afastavam, os chefes a dispensavam, os homens fugiam, até os cachorros latiam para ela. E quando fomos investigar, tinha sido amaldiçoada com um feitiço de repulsa amorosa, feito pela ex do ex dela. Outro sinal comum é a trava nos sonhos e nos planos. Gente capacitada, inteligente, cheia de talentos, mas que nunca consegue sair do lugar. Começa projetos com empolgação e depois paralisa sem motivo. Tudo que toca parece morrer na praia. Feitiço de estagnação profissional é um dos mais comuns. Tem também o tal do esquecimento espiritual. A pessoa lê a Bíblia, mas não entende nada. Vai ao culto, mas sente sono. Quando tenta orar, boceja, se irrita ou simplesmente dorme. Isso pode ser apenas cansaço? Pode, mas também pode ser um bloqueio espiritual plantado para impedir sua conexão com Deus. Um dos mais cruéis é o feitiço que trava emoções. A pessoa para de sentir, fica fria, dura, sem empatia. Perde o desejo de viver, mas também não tem coragem de morrer. Anda como um zumbi, não reage, não se importa. Isso é mais comum do que parece. E na maioria dos casos, é consequência de pacto feito por outra pessoa. Muita gente sofre por pecado dos pais. Sim, isso acontece. Pais que fizeram oferendas sem saber. Avós que consagraram netos em rituais para dar sorte. Frases que se tornam sentenças tipo: essa menina não presta, esse menino vai dar trabalho, essa criança parece bicho. Palavras têm peso e no mundo espiritual tem palavra que vira corrente. Já atendi um rapaz que desmaiava toda vez que começava a orar, literalmente. Bastava fechar os olhos e dizer Senhor Jesus, que o corpo tremia, os olhos reviravam e ele apagava. Foi diagnosticado com epilepsia, mas nenhum remédio resolvia. Quando fomos investigar, a avó dele tinha feito um pacto entregando todos os netos a um guia protetor do candomblé. Outra mulher vivia doente. Dores nas pernas, queda de cabelo, enxaqueca constante. Fez exames, nada dava. O marido dizia que era preguiça, mas a verdade é que alguém tinha feito um feitiço com os cabelos dela que caíram no salão. Um feitiço de enfraquecimento físico e mental. Sabe aquele bebê que vive chorando sem motivo? Que grita no meio da noite mesmo com tudo calmo? Pode ser cólica, pode ser dente, mas também pode ser opressão. Já vi mãe que dormia e acordava com arranhões nos braços. E o bebê sempre chorando de madrugada, olhando fixo para um canto do quarto. E você, já reparou se algo na sua casa mudou? O ambiente parece mais pesado, as plantas morrem, os animais ficam agitados, o clima vira guerra do nada, e isso tudo pode ser sinal de porta aberta. A pergunta que sempre faço é: o que começou a acontecer depois daquele presente estranho? Depois daquela visita? Depois daquele objeto novo que apareceu sem explicação? Porque feitiço também se transfere por objeto, por toque, por palavra. Mas sabe o que mais dói? É que tem crente vivendo tudo isso e achando que é normal,
que é só tempestade, que é só deserto, mas tem coisa que não é prova, é laço. E laço a gente não atravessa com louvor, a gente quebra com guerra. Então hoje eu digo sem medo, se algo na sua vida parece travado, se você sente peso sem motivo, se sua mente está confusa e sua fé não firma, é hora de investigar, porque talvez você esteja amarrado e nem sabe. Chegou o ponto da história em que eu deixo de contar o que vivi para te entregar o que eu aprendi com tudo isso. Porque de nada adianta saber que o mundo espiritual existe, que o diabo age, que feitiços são reais, se você não souber como quebrar essas maldições e recuperar tudo o que foi roubado. A primeira coisa que você precisa entender é simples, mas muita gente ignora. Libertação não começa com grito, começa com consciência. Antes de você expulsar o mal da sua vida, você precisa reconhecer que ele entrou. Mesmo que tenha sido por engano, mesmo que não tenha sido você quem abriu a porta, alguém precisa fechar. E esse alguém agora é você. Então, anota aí. Esse é o passo a passo espiritual que me libertou e que hoje liberta dezenas de pessoas que me procuram desesperadas, vivendo coisas que nem têm nome, mas que a Bíblia chama de opressão. Passo 1. Arrependimento e confissão. Fala em voz alta. Sim, em voz alta. Vai até um lugar onde ninguém te interrompa e diz tudo. Abre o jogo com Deus. Fala o que fez, o que viveu, o que aceitaram por você. Exemplo: Senhor, eu reconheço que pratiquei feitiçaria, aceitei presentes consagrados, permiti pecados que abriram brechas. Não tem fórmula bonita. Tem verdade. O mundo espiritual responde à verdade. Não precisa gritar, mas precisa ser real. Passo 2. Renúncia em voz alta. Todo pacto é firmado por palavras e só é quebrado da mesma forma. Diga: eu renuncio todo pacto consciente ou inconsciente feito por mim, minha família, meus pais, avós, antepassados, em nome de Jesus. Se você lembra do nome do guia da entidade, diga o nome e renuncie. Eu quebro toda ligação com Exu Caveira, Pombagira, Ogum, Iemanjá, Tranca-Rua. Fale, declare. Se estiver sozinho, grite. É você e o mundo espiritual naquele momento. Passo 3. Guerra com a palavra. A Bíblia não é só livro de estudo, é espada. Pegue versículos como: 1000 cairão ao teu lado, Salmo 91. O Senhor é meu pastor, Salmo 23. Não há encantamento contra Jacó, Números 23, 23. Declare todos os dias, coloque na parede, grave no celular, diga no espelho. A palavra reprograma sua mente e fecha portas abertas. Passo 4. Jejum com propósito. Não é dieta espiritual, é guerra. Escolha um alimento que você gosta muito e fique 3 dias sem comer, orando. Ou jejum de 6 horas por dia durante 7 dias. O importante é entender que o jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito. O mundo espiritual responde a sacrifício de entrega. Passo 5. Limpeza espiritual da casa. Pegue um óleo ungido. Unte as portas e janelas da sua casa. Ore em voz alta. Senhor, tudo que entrou aqui sem permissão, tudo que carrega maldição, queime agora pelo teu fogo. Jogue fora objetos suspeitos, imagens, livros ocultistas, presentes estranhos, roupas de festas antigas, amuletos, colares, cristais. Tudo que carrega história errada, carrega também influência espiritual. Passo 6. Cuidado com a boca. Depois que Deus começar a limpar tudo, você vai ter vontade de reclamar, murmurar, se irritar. Cuidado, o inimigo se alimenta disso. Toda maldição precisa de solo para crescer, e a boca é o maior campo de plantação do inferno. Diga o que Deus diz, mesmo que tudo pareça o contrário. Passo 7. Alinhamento com o corpo de Cristo. Se afaste de gente que te puxa de volta para o buraco. Se aproxime de gente que ora,
Procure uma igreja séria que ensina a Bíblia de verdade, não perfeição, verdade, alguém para te acompanhar. Porque libertação não é evento, é processo. Passo 8. Declaração de identidade. O diabo só domina quem não sabe quem é. Então, declare todo dia: eu sou filho de Deus, eu sou comprado pelo sangue, nenhum feitiço tem poder sobre mim. Fale até o inferno se irritar. Porque quando você declara a verdade, as correntes começam a quebrar sozinhas. Muita gente me pergunta: Elisângela, e se eu fizer tudo isso e nada mudar? Eu respondo: persiste. O inferno sabe o valor que você tem. Vai tentar segurar, mas não existe feitiço eterno contra um crente posicionado. Você pode até estar debaixo de maldição antiga, de pacto feito há gerações. Mas a palavra garante: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E é isso que eu sou hoje. Livre. Não porque sou forte, mas porque aprendi a lutar. E agora, ensino outros a fazer o mesmo. Nunca vou esquecer da noite em que tudo mudou. Já tinham se passado meses desde que comecei a buscar libertação, mas aquele dia foi diferente. Era madrugada, o mundo dormia, e eu, ajoelhada sozinha no chão da minha sala, dizia apenas uma frase: Deus, se o Senhor me quiser, me toma agora. Naquele momento a energia mudou. O ar ficou pesado. O ventilador desligou sozinho. A vela que eu usava para orar se apagou sem vento. E eu senti uma presença escura se aproximar. Era como se o inferno tivesse percebido que ia me perder. Eu tremia. Suava frio. Meu corpo travou. E então, ouvi aquela voz de novo. A mesma voz que me guiou durante anos no ocultismo, mas dessa vez não veio doce. Veio com ódio. Você era minha. Eu investi em você. Agora vai pagar. Senti as mãos apertarem meu pescoço. Comecei a perder o ar. Caí de lado no chão. Vi vultos. Vi olhos vermelhos. Vi sombras rastejando pela parede. E no meio daquilo tudo, consegui sussurrar: Jesus, se o Senhor me ouvir, me salva. Foi nesse instante que o chão tremeu, literalmente. Um estalo aconteceu dentro da minha cabeça, e uma luz que não vinha de lâmpada nem de janela tomou conta da sala. Aquela luz doía nos olhos, e foi nela que eu vi ele. Não era rosto visível, mas era presença real. Um homem, de branco, com fogo nas mãos, e atrás dele, uma multidão de demônios caindo no chão, urrando como animais. E então ele disse apenas: chega, e tudo parou. Acordei horas depois, com o rosto no chão e um cheiro de perfume no ar. Um perfume que não era meu, um cheiro de santidade, de paz, de algo que nenhum ritual, incenso ou meditação me deu em todos aqueles anos. E naquele dia, mestre, eu fui salva. Chorei por horas, senti vergonha, medo, alívio. A ficha caiu. Eu passei anos servindo o diabo e mesmo assim, Jesus me amou. Ele me queria, mesmo depois de tudo. Desde então, minha vida virou outra. Os ataques não pararam, mas agora eu sei como lutar. E mais do que isso, agora eu luto por outros. Pelas mães desesperadas, pelas jovens iludidas, pelos homens que acham que tudo é energia. Eu oro, eu jejuo, eu ensino, porque ninguém me ensinou. E quase morri. Hoje, quando entro numa igreja, vejo crentes mornos, distraídos, achando que é só domingo e glória a Deus. Não sabem que o inimigo está lá fora, pronto para entrar, mas eu tô viva. E cada vez que abro a boca, o inferno lembra da mulher que perdeu e que agora virou perigo. Minha missão é clara: libertar os que estão como eu estive, não com misticismo, não com mágica, mas com verdade, palavra e sangue do Cordeiro. E se você ouviu até aqui, se algo queimou aí dentro, se alguma parte da sua alma gritou, então talvez essa história não seja só a minha.
talvez seja o seu chamado também, porque Deus ainda transforma bruxas em intercessoras. Deus ainda salva os piores. E o inferno ainda treme com os que voltam para casa.